Boa, boa tarde, com a graça e paz de Jesus para todos aqueles que desejam ter conhecimento do Evangelho, do Santo Evangelho de Jesus. Prezados, nessa tarde falar, já dei algumas explicações do que eu vou falar hoje em outros vídeos que eu fiz, que eu confeccionei, e hoje eu vou relatar alguns dos que já saiu em alguns vídeos e uma parte que não saiu ainda. Mas eu vou falar para vocês alguma coisa importante. Porque depois da lei de Moisés, que vieram desde da saída de Israel do Egito, naquela escravidão de 430 anos que passaram através da ida de Jacó com toda a sua família para lá após os 7 anos de seca, de fartura e os de seca que vieram no tempo no Egito, no tempo de Faraó. Foi por uma determinação de Deus, porque a história, irmãos, é completa. O Criador já fazia tudo aquilo ali como figura de hoje. Tudo que foi feito no Velho Testamento, toda a lei de Moisés, trazendo o sacrifício de carneiro, bode, touro, as farofas de manjá, com farofa de trigo, com outros cereais, azeite, tudo era figura. E a igreja, o princípio do Evangelho, irmão, começou em Abraão. Abraão foi um amigo de Deus, irmãos. O pai era rico, milionário, e Abraão criava um filho do seu irmão que morreu bem novo. Era Ló. E certo dia o pai dele era feiticeiro, era prognosticador, adorava as estrelas, Júpiter, Mercúrio e outros planetas, os deuses Baal, que depois receberam esse nome. E Deus falou com Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que depois eu vou te dizer onde é. E Abraão pegou tudo que tinha com sua esposa e viajou. E Ló, seu sobrinho, que era como filho dele adotado, e viajaram sem saber para onde ia, irmãos. Não parece loucura? Nós vimos Jacó, a viagem que fez depois que recebeu a ameaça de morte do seu próprio irmão. Precisou fugir para Padarã, para casa do tio dele, Labão, para escapar com vida. Para Deus fazer uma obra, irmão, fora da família. E assim nós temos muitas pessoas. Muitas. Nós temos a Raabe, a meretriz, que acolheu os espias de Israel na sua casa. A casa dela era feita em cima do muro, prezados. E essa mulher vendia o corpo para viver. Era uma prostituta oficializada de acordo à lei daquele povo cruel. Os pais pegavam as filhas para fazer vida, prostituição, para trazer o dinheiro para eles. E essa mulher se reconciliou, se familiarizou a Israel depois da vitória, que não dá para contar detalhe. E essa mulher foi uma serva de Deus, prudente, amorosa, casou com um príncipe de Judá, prezados irmãos, e desse casamento nasceu Boaz, aquele que casou com Ruth, a Moabita, que também é outra história que veio lá dos Moabitas. Noemi com seu esposo e seus 2 filhos, numa seca, houve uma escassez de alimento em Belém, e eles viajaram para peregrinar os campos de Moabe, e lá morreu o esposo dela, morreu os 2 filhos, ela ficou viúva, pobre, sem nada, e chamou as 2 noras e despediu, que não tinha mais filho para se casarem. Então, voltam para a casa dos vossos pais,
Volta para o vosso para a vossa pátria, para os vossos deuses, que eu vou curtir a minha vida na peregrinação, aquilo que Deus permitiu eu sofrer, eu não quero ver vocês sofrer. Uma voltou, uma delas voltou, chamada Olga, mas Ruth apegou-se a ela e disse: vive o Senhor, que uma coisa me separe de você, a morte. Estou resolvida aí com você, dar suporte e lhe ajudar. De hora avante, eu não tenho mais Deus aqui nesse lugar. Minha família agora é você e o teu povo. O meu Deus agora é o teu Deus. E saíram peregrina sem nada para a terra de Israel, para Belém. E o que foi que aconteceu com Ruth, a Moabita? Casou com o filho de quem? O filho de Raabe, a meretriz, lá no tempo de Josué. Glória a Deus nas alturas. Casou com Boaz, filho de uma ex-prostituta convertida e familiarizou-se a Israel, irmãos. Essa Moabita também casou com Boaz, o maior fazendeiro da terra de Israel, irmão. Foi rabiscar pendão de trigo que caía no chão, alguns pendões que tinha metade seco, que as pessoas que estavam colhendo deixavam, e ela ia pegando aqueles pendão com a banda, com caroço sem nada, e levava aquele saquinho lá, levava para casa da sogra, para comer a sogra. Daqueles pendãozinhos de trigo ali, nasceu o casamento de Ruth com Boaz, que foi o pai de Obed, Obed o pai de Jessé, Jessé o pai de Davi, e Jesus veio da descendência de Davi. Está vendo de onde é que veio o mestre, o Salvador, irmão? Veio de grandeza, veio de glória. Não, irmãos, veio de pobreza, veio de descendência estranha, que muitas vezes as pessoas, se fosse hoje, não podia se casar com um servo dali, porque aquela mulher tem um passado estranho. Não, meus irmãos. E aí começou a igreja, começou o trabalho, e lá vem de lá para cá, vem lá para cá. Tem muita coisa, irmãos, muita coisa para se falar. Aí começou a obra, irmãos. Jesus anunciou a edificação da sua igreja em Mateus capítulo 16, 18. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja de Jesus foi edificada na rocha que é Ele. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja começou ali em Atos 2, no dia de Pentecostes foi edificada a igreja. Todo o povo que sobrou dos que Jesus pregou e anunciou e curou, doente de todo tipo de doença, ressuscitou mortos, multiplicou, fez o sermão da montanha, fez tanta coisa. Mas quando resumiu-se o dia da morte dele, ficou 120 pessoas juntas ali, convertidas, estavam lá numa casa em Jerusalém, buscando Deus, buscando a presença de Deus, porque Jesus disse que eles não saíssem de Jerusalém antes de que recebesse o Espírito Santo, o revestimento. E a igreja começou ali, já começou perseguida, mataram Jesus no madeiro para cumprir a palavra, né, irmão? Tem a profecia lá no Velho Testamento que diz: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Está lá em 3 de Gálatas. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus não foi pendurado em cruz, não. Não foi um madeiro lavrado, irmão. Esse negócio de cruz foi inventado pelo novo cristianismo. Então, prezados irmãos, nasceu a igreja ali, veio a perseguição, e a igreja crescendo, chegou a um ponto do número da igreja ser mais da metade da população do Império Romano. Todos os imperadores eram a mesma coisa ou pior. Matando, torturando, matando nas fogueiras, queimado,
Quando chegou a igreja fundada em 326, a Igreja Católica fundada pelo imperador Constantino, depois da grande apostasia, que eles compraram por presentes 318 bispos da igreja, que veio de Atos 2, firme até ali eles se venderam. Veio a grande apostasia, mais da metade da igreja foi convertida aos deuses, ao deus Sol, Baal, que Constantino adorava, e ali foi a queda da igreja. Os que ficaram, uns 40% da Irmandade ficou firme, mas receberam logo um ultimato, tornaram-se herege, porque foram contra a determinação dos bispos de Constantino, e foram ser perseguidos, irmãos, torturados e mortos com água, matavam com água. De uma vez só matavam de 3, 4 mil de uma vez só. E os outros foi fugindo dentro das cavernas, atravessando rio cheio, atravessando matas, até chegar no Oriente, onde ficaram lá pela Índia. Depois da Índia atravessaram para mais longe, onde o Império Romano não governava, que já era na China. E ali a igreja ficou no anonimato esse tempo todo. Veio o cristianismo, fundado por Constantino, veio os dogmas, criado também por eles, porque Mateus 16, 17, 18, Jesus anuncia a edificação da igreja, como eu já falei. Depois de 300 anos de perseguição, torturas e morte, nunca parou de crescer, até chegar o imperador Constantino usando de nova estratégia. Ganha os bispos, 318 bispos da igreja, com a metade ou mais da metade da igreja, que era quase a metade da população do império. A outra metade foram considerados hereges e em seguida perseguidos, torturados e mortos por ordem do imperador Constantino, de pleno acordo com os bispos da igreja, irmãos. Olha como muda as coisas, o ser humano, né, irmão? Os próprios bispos ordenaram matar os irmãos que vieram sofrendo junto com eles. Você vê? Logo em seguida é fundado o novo cristianismo pagão, esse que está até hoje. Daí nasce a nova igreja católica apostólica romana. Logo passa a ser a religião oficial do império. Aí já era uma estatal do império, já ligada com a política e com os deuses que o imperador adorava. Aí veio a se unir a Babilônia, daí é criada a Babilônia oficializada, irmão. Não Babilônia como era a Babilônia de Nabucodonosor, que era geográfica. Era um país que tornou-se uma Babilônia e os moradores escravos. Aqui foi fundada a Babilônia espiritual. Tá vendo como é que é? Aí vem aprovar os dogmas. Começaram a aprovar logo. Os primeiros dogmas que aprovaram foi a Trindade, doutrina pagã, de 3 deuses, um Deus só se divide em 3. Depois criaram também o purgatório. A pessoa morreu no pecado, vai lá para o purgatório para se purificar e depois volta, toma outro corpo para ser salvos. E nada disso aqui tem esse respaldo na Escritura Sagrada. E depois foi criado também o Santo Ofício, chamado a Santa Inquisição, o Santo Ofício, para torturar e matar em nome de Deus. E aí foi criado, e aí lá vem lá para cá criados os dogmas. Criados os dogmas foram criados a reza pelos defuntos, uso das velas, culto aos santos, defuntos, instituição da missa, culto à Virgem Maria, 1500, uso da roupa sacerdotal, obrigatoriamente de beijar os pés do Bispo Universal,
doutrina, poder temporal da igreja, adoração das imagens relíquias, a procissão eucarística, carregar uma imagem de escultura pelas ruas da cidade. Isaías 45:20 condena totalmente. E em 800, vai embora. O uso da água benta, aspergida do caixão defunto, instituição da missa aos fiéis defuntos, e assim vem. 1074, o celibato sacerdotal, dogma da infabilidade da igreja, invenção do rosário, instituição da Santa Inquisição, que já falamos, perseguição e tortura e mortandade, venda da indulgência, missa, batismo, perdão de pecado, todos vendidos. Foi quando Lutero não gostou dessa parte e se revoltou e fundou a Igreja Luterana. A história é meio comprida, não dá para detalhar. Depois mudaram o pão da comunhão, foi substituído pela hóstia consagrada. E assim por diante, irmão. Cria-se a confissão do pecado ao sacerdote, aprovada no quarto concílio de Latrão. Adoração da hóstia em 1229. Proibição da leitura da Bíblia, 1316. Instituição da reza da Ave Maria, e assim por diante, irmão. Eliminação do vinho da comunhão, tirou o vinho, com só a hóstia seca. E se for falar isso aqui, então esse aqui é o cristianismo que foi fundado por Constantino, prezados irmãos. Prestem atenção, eu estou fazendo esse pequeno relato somente para mostrar para vocês, mas aqui foi fundada a Igreja de Jesus em Atos capítulo 2, irmãos. Em Atos dos Apóstolos, o início da Igreja de Jesus Cristo, como era a igreja primitiva e como é a igreja atual. Uma breve comparação em Atos dos Apóstolos, encontramos uma narrativa de como foi o início da Igreja de Jesus Cristo aqui na Terra. A Igreja, o exemplo deixado pelos apóstolos e um padrão permanente para a Igreja. Quem quiser seguir a Jesus Cristo deve levar em conta os exemplos dos apóstolos. O visto é neste livro, exemplo de santidade, ousadia, sofrimento, oração, união e fraternidade. As principais características da igreja primitiva, narrada no livro de Atos dos Apóstolos. Aí começaram a fundar a igreja, revelar um, revelar outro, e encher o mundo de igreja. A igreja foi fundada em Atos 2. No ano 33 da vinda de Cristo. Essa é a verdade. É verdade. Os apóstolos são como a leitura do livro de Atos dos Apóstolos. Devemos compreender que servir a Deus está acima de todas as coisas. Mesmo em meios a dificuldade, sofrimento, é necessário mantermos o padrão bíblico de obediência a Deus, fazendo uma narrativa da igreja primitiva com o cristianismo atual. Iremos encontrar diferenças discrepantes. Veja algumas coisas que ocorrem na igreja atual. Naquele tempo, os inimigos da igreja queriam dividir a igreja de Cristo. Vê em 1 Coríntios, capítulo 1, 12, 13. Quero dizer com isto que cada um de vocês diz: eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. E o apóstolo Paulo manda uma carta explicando tudo isso. Foi Paulo que morreu por vocês? Foi Paulo? Eu sou de Cristo, eu sou de Paulo. E eu de Cefas, e eu de Apolo, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Eles vigiavam, irmãos. Eles vigiavam. Então, prezados, ora, se foi Jesus que morreu por nós,
Então, nosso compromisso e esperança está em Jesus. A Igreja de Jesus Cristo iniciou sofrendo muita perseguição. Os apóstolos foram presos, alguns apedrejados, outros mortos, e tudo isto porque eles davam testemunho de Jesus Cristo e da ressurreição, e eles pregavam que Jesus Cristo tinha ressuscitado e subido ao céu e que voltaria para buscar a igreja. Pregavam que era necessário o arrependimento dos pecados, entregar a vida a Jesus Cristo para obter a salvação das almas. A mensagem de Paulo, Pedro, Estevão, João, Tiago e outros pregavam naquela época, continua valendo para os nossos dias. Ela não caducou ela nunca caducou, pelo contrário, está viva e atualizada pelo Espírito Santo para a igreja contemporânea. Então, irmãos, leia o livro de Atos dos Apóstolos, compare a igreja primitiva, se confere com a sua igreja. Será que dá para fazer uma comparação? A mensagem que eles pregavam está sendo pregada nas igrejas. Você, como cristão, tem encarado o reino de Deus com a mesma seriedade que os irmãos da igreja primitiva encararam? Exemplo de Jesus e dos apóstolos, nos ensinos, nos trabalhos, sofrimentos. Leia Isaías 53:3, já falava de Jesus experimentado nos trabalhos. Marcos capítulo 6, versículo 3, não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Carpinteiro, irmão. Jesus foi carpinteiro, junto com o pai adotivo. João 5,17, Jesus lhe respondeu: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Também Atos dos Apóstolos 20:34, vós mesmos sabeis que para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Em Gálatas capítulo 6:17, desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 2:9, porque bem vós lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhamos noite e dia para não sermos pesado a nenhum de vós. Pegamos o Evangelho de Deus, capítulo 4:11, e procureis viver quietos, tratar dos vossos próprios negócios, trabalhar com vossas próprias mãos, como já temos vos mandado. Segundo Tessalonicenses 3, se alguém não quiser trabalhar, não coma também. 1 Coríntios 11, lê todo o capítulo. Meus irmãos, aqui é o que nós estamos falando. Então foi criado esses dogmas e o cristianismo, irmão, que vem de lá. Vou dar aliviar um pouco o tom da voz, que eu estava lendo aqui, essa parte ali. Eu sei, muita coisa eu sei de qual, mas para não falhar, né, a gente tem que explicar lendo. Aí vamos à igreja primitiva, fundada em Atos 2. Pelo meio do caminho sofreu muito, mas os que escaparam é o remanescente, irmãos. Em Isaías capítulo 1:9 diz assim: ainda que os filhos de Israel, o número dos filhos de Israel, seja como a areia que está na praia do mar, o remanescente é que será salvo. Então nós somos um resto. A igreja de Jesus hoje é um resto. Chama-se o remanescente, enxertado na videira. É esse resto, irmão. Então nós não podemos seguir os dogmas da mãe velha, da Babilônia velha. Não pode, irmão. Pode. Tantas coisas que fazem aí. Que o cristianismo, quando começou o protestantismo, eles trouxeram muita coisa. Eles vieram de lá, mas trouxeram a banda da religião antiga. Eles trouxeram uma banda dela. As 4 igrejas primeiras que foram fundadas foram
a igreja, a igreja luterana, que trouxe o nome de Lutero, a presbiteriana, que foi fundada também com o nome de presbítero, né? E a metodista, também foi fundada na mesma época, por o pastor Esmes, foi fundada nessa mesma época. E a igreja anglicana, fundada pelo rei Henrique VIII da Inglaterra. Porque ele largou a mulher dele e queria casar com uma mulher dos evangélicos, uma viúva de um pastor da igreja dos anabatistas, que foi um povo que sofreu também a perseguição da prostituição, dos impérios, né, principalmente da religião velha, antiga, que foi fundada em 326, sofreu também. E ele queria casar com a viúva do pastor e o Papa não aceitou. E ele foi lá e veio cá e disse, então eu vou sair de lá, que não vale a pena ficar mais lá não. E saiu e abriu uma igreja chamada Anglicana, essas 4. Daí hoje, o mundo todo está cheio de religião, picotada como se corta, nem como se corta carne para panela, que o pedaço ainda é muito grande, né? Para comparar com alguma coisa que a gente picota hoje, eu não sei nem o que é. De tantas religiões que tem no mundo todo. Então, esse dogma da Trindade, irmãos, é muito grave. É muito grave. Todas as religiões adotam esse dogma da Trindade. Todas. Aqui olha aqui nós viemos de lá. Aqui eu passei 40 anos. Olha aqui. Presta atenção. Eu vou ler para vocês aqui. Ponto de doutrina e da fé que uma vez foi dado aos santos. Uma vez. Mas que vez? Foi quando foi dado aos santos? Foi dado aos santos. Ponto de doutrina e da fé que uma vez foi dado aos santos. Mas foi dado aos santos por Jesus? Os apóstolos ensinaram isso aqui? Como diz aqui, nós cremos que há um só Deus vivente, verdadeiro, eterno e de infinito poder, Criador de todas as coisas, em cuja unidade há 3 pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Em cuja unidade há 3 pessoas distintas. Aonde encontra-se aqui na Bíblia 3 pessoas da divindade? Aonde encontra? Senão só um poderoso Deus e a Jesus Cristo que foi enviado para salvar nossas almas. O Espírito Santo é um poder grandioso, invisível, não é um corpo, é um poder invisível. Ele chega aqui, entra na casa, faz uma obra e vai embora, ninguém sabe para onde vai, é como o vento. É como Jesus falou lá em 3 de João, para Nicodemos, o vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem também para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito, meus irmãos. Veja, em Jerusalém, estavam reunidos ali e de repente veio um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados e foram vistas por eles línguas de fogo subindo no telhado e eles falando em línguas de outros países. O Espírito Santo não é um corpo. Você encontra essa parte em vários lugares. Dezenas e muitas dezenas. Eu tenho tudo escrito para estudo bíblico. Se você ler lá em Hebreus capítulo 1, verso 3, está escrito que Jesus, irmãos, ele é a expressa imagem da pessoa de Deus. Olha como diz aqui. Aqui. E havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo. Pronto. Deus está no céu só comandando de lá, mas o herdeiro é Ele. Por quem fez também o mundo, porque Ele ajudou o Pai a fazer o mundo. Ele era o Filho já gerado desde a eternidade.
o qual, sendo o resplendor da sua glória, Jesus é o resplendor da glória de Deus e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Quem é a majestade? É o Pai dele e o nosso Pai também. Então, irmãos, a gente precisa ter cuidado, irmãos, precisa ter cuidado. Você vê aqui em João capítulo 17, irmãos, João 17, verso 3, diz assim: quando Jesus começou a orar pelos discípulos e por todos nós também, Jesus falou assim e levantando os seus olhos aos céus, disse: Pai, é chegada a minha hora. Glorifica a teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe destes poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Como é que existe? Como é que Jesus é Deus? Como é que ele é? Porque ele é unido com o outro, meu amigo. É como se fosse um na união, na fraternidade, na união. Porque você pode chegar aqui em 1 Coríntios, capítulo 1, logo ali, você já vê a explicação do apóstolo Paulo sobre a união da igreja, irmão. A união da igreja. Aqui, presta atenção do versículo 10 em diante. Atos capítulo 1, verso 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Tá vendo? Unidos, como se fosse uma só pessoa. Falar todos uma mesma língua. É tão provável que quando, lá na hora que Jesus estava no tribunal, que acenderam um fogo lá para esquentar o frio, e Pedro se aproximou do fogo, a beiradinha para ali disfarçar um pouco, mas alguém chegou para ele e disse: você é de um deles aí, não é não? Ele disse: eu não sei, eu não sou. Quem? Eu não sei nem o que está dizendo. Aí a pessoa disse: você é dos dele porque a tua fala te denuncia. Quer dizer, a fala dos apóstolos era idêntica à fala de Jesus. Então, nós sendo o mesmo parecer, nós somos como se tiver 1000 pessoas aqui, é como se fosse um só. Na união, na fraternidade, no amor, no repartir o pão, na visita, nos hospitais, fazer visita em casa, orar pelos que estão passando provas difíceis, depressão e outras coisas com família. Nós dar assistência, porque é um membro do mesmo corpo nosso. É como se fosse um membro do nosso corpo. Nós somos membros uns dos outros. Eu tenho muita coisa para falar, mas o meu interesse foi falar desde Abraão até agora, passando por diversos lugares, sem falar na Bíblia, que está lá escrito, e eu fiz um retrospecto sem precisar abrir a Bíblia. Lá desde Abraão, desde Raabe a meretriz, desde Ruth a Moabita, e lá para cá. Então, para você se aproximar do Criador, você tem que deixar muitas coisas, irmãos. Jesus falou em Lucas capítulo 14, quem ama o seu pai e a sua mãe, os seus irmãos, suas irmãs, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Olha bem, não pode ser discípulo de Jesus. Não é odiar o pai, nem os irmãos, nem os parentes, irmão. Você vai amar muito mais. Mas você vai ter que deixar os caminhos deles. As palavras deles. Não comunga com as suas. Porque agora a sua fala é idêntica à fala dos apóstolos. Falar com todos uma mesma coisa. É uma doutrina só, é um povo.
especial e zeloso de boas obras que Deus ganhou pelo sangue do seu Filho Jesus. Então Deus abençoe os irmãos. Isso foi apenas um retrospecto que eu fiz agora para poder explicar melhor. Porque Moisés, quando saiu do Egito, saiu com quase 3 milhões de pessoas. Moisés podia servir a Deus lá no Egito com essas pessoas, com o poder do rei do Egito? Tinha que sair de lá ou não tinha? E saiu. Deu trabalho, mas saiu. Quase 3 milhões de pessoas, idosos com a bengalinha na mão, criança no braço da mãe, grávida com o menino na barriga, gado novo, bezerro novo nascia toda hora pelo caminho, cabra, todo tipo de animal. E isso é um concurso que saiu de lá. Entraram num deserto seco, sem água, sem sombra. Não parece loucura, irmãos? Mas faltou alguma coisa no deserto para eles? Ainda que com todos esses milagres que Deus fez, um grupo quis voltar para o Egito, irmão. Porque as pessoas que aprenderam na religião, mas eles têm até razão, porque é milenar. O cristianismo é milenar, que vem de lá para cá ensinando deturpado. Para a pessoa que, às vezes, nós não estamos julgando ninguém, não, irmão. Nós estamos pegando a verdade. Porque você conhecer é uma coisa, você não conhecer é outra. Você é inocente. Ninguém lhe ensinou nada, você é inocente. No dia que você vê a verdade, ouve a verdade, você aí diz, então, tchau, já vou saindo de lá, vou ficar aqui. Foi como os discípulos de João Batista. Quando João pregava, dizia, convém que ele cresça e eu diminua. Os meus discípulos agora vão procurar ele, que o meu tempo já está acabado. Na mesma hora, 2 discípulos de João foram em busca de Jesus. É assim, não tinha aquela ganância para arrebanhar as pessoas para si, porque ninguém come à custa da igreja, irmão. Nós somos a igreja, nós somos os membros da igreja. Como diz em Romanos capítulo 13, a ninguém deveis coisa alguma, a não ser o amor com que vós deveis uns aos outros. É o que nós nunca paramos de dever, é o amor. Com respeito, não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho ao teu pai e tua mãe. E se há algum outro mandamento, tudo nessa palavra se resume, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, é esse o mandamento. Deus abençoe os irmãos, vamos terminar esse trabalho em louvor ao nosso Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém? A graça e paz de Jesus para todos.